Olá, amigos do Saber Direito Responde. Meu nome é Alexandre Ávalo, sou professor de Direito Processual Civil e Direito Constitucional da graduação e pós-graduação e de cursos preparatórios. Nessa semana, discutimos aí o direito processual, mais precisamente o tema recursos, à luz da doutrina e da jurisprudência, a teoria geral dos recursos. Hoje estamos aqui no programa Saber Direito Responde, com as alunas Caroline, Laís e Cássia, para tratar desse tema que foi o tema das nossas aulas. Então vamos às perguntas, a participação das amigas aqui. Por favor, Cássia, qual a sua pergunta? Eu gostaria que o senhor desse a definição do erro em procedendo e o erro em judicando. Olha só, a pergunta da Cássia é bastante interessante, porque ela tem a ver com a causa de pedir recursal. Quando nas aulas tratamos do conceito de recurso, tratamos da relação necessária entre causa de pedir recursal e pedido recursal. E aí estabelecemos que por meio do recurso, que é esse remédio processual, esse instrumento processual, eu posso requerer a reforma da decisão, ou a anulação ou invalidação da decisão, ou ainda o aprimoramento dela. Toda vez que eu falo de pedido recursal, eu tenho que correlacionar com uma causa de pedir adequada, pois aí está o erro em procedendo e o erro em judicando. O erro em procedendo, na verdade, é o erro no procedimento, o erro no devido processo legal. Um exemplo bastante interessante, imagine uma prova produzida sem intimação da parte contrária, sem a participação, sem o exercício do contraditório e da ampla defesa. E imagine essa prova servindo de elemento fundamental para a procedência ou improcedência do pedido. Imagine que o réu não seja intimado da produção de uma prova e tenha uma sentença de procedência contra o seu direito. A sentença proferida num processo, num procedimento que não respeita o devido processo legal, está viciada com erro em procedendo, erro no procedimento. Esse erro em procedendo vai ser a causa de pedir daquele recurso que pretenda a invalidação da decisão judicial, a anulação da decisão judicial. Nesse caso, não se trata de reforma. O erro no procedimento, como causa de pedir, correlaciona-se com o pedido de invalidação da decisão judicial. Por outro lado, Cássia, o erro em judicando representa o erro na aplicação do direito, a aplicação má do direito. O erro de direito não está relacionado ao procedimento, ao devido processo legal. Eu posso ter um processo que tramita, uma demanda que tramita, observando todos os princípios e garantias do devido processo legal, mas ao final, na sentença, o julgador pode utilizar uma jurisprudência, uma legislação, ou mesmo uma doutrina que seja anacrônica, ou mesmo muito minoritária, na verdade aquele posicionamento que apenas um autor defende. Veja, o juiz pode fazer isso porque ele tem independência funcional, mas você entende que a posição do julgador não aplica o melhor direito, porque o seu direito está de acordo com a jurisprudência majoritária dos tribunais e com a doutrina majoritária. Nesse caso, alegando a má aplicação do direito, o seu pedido não vai ser de invalidação da decisão, mas sim de reforma da decisão. Você requer que o órgão julgador, o seu recurso, substitua aquela decisão por uma decisão melhor e daí reforme a decisão. No erro em procedendo, não. Com a invalidação da decisão que você ataca por meio do seu recurso, o que você quer é que o processo volte àquele momento que houve o erro no procedimento e recomece. No exemplo da perícia, você vai querer que o processo retorne, seja invalidada a sentença, a fase pericial e todo o devido processo legal seja respeitado. Então veja, erro judicando, erro na aplicação do direito, erro em procedendo, erro no procedimento. Ok? Bom, Caroline, qual que é a sua pergunta sobre o nosso tema? Minha pergunta é, qual a relação entre interesse recursal e sucumbência? Olha só, também tratamos desse tema no nosso curso. Interesse recursal e sucumbência. Existe o estabelecimento de uma relação, as pessoas costumam relacionar o interesse com a sucumbência, ou seja, a parte que sucumbiu no processo, a parte que foi vencida, seria a parte que teria interesse em recorrer. Bom, gente, a relação entre sucumbência e interesse é uma correlação aí, uma relação imprecisa. Por que imprecisa? Há casos em que mesmo aquele que venceu, mesmo aquele que não é parte sucumbente, pode ter interesse em recorrer, pode ter interesse recursal, Carolina. Imagina uma situação, você foi demandada por uma demanda de cobrança
em que você é citada e na sua contestação você junta como defesa o recibo do pagamento daquela dívida que estão te cobrando. Né? Você tem isso como prova do pagamento. Ocorre que o tribunal, aliás, o juiz, ao sentenciar, não analisa a questão do recibo do pagamento, mas sim conclui que você é parte ilegítima para ocupar o polo passivo da demanda. Veja, você é vencedora ou vencida? Você é vencedora, porque o autor não conseguiu prosseguir na demanda contra você por conta de ilegitimidade passiva sua. No entanto, como você está de posse de comprovação do pagamento, comprovação de que a dívida já foi saldada anteriormente, o seu interesse é que tenha uma sentença de mérito, porque você sabe que a sentença que acolhe legitimidade extingue o processo sem resolução do mérito. Neste caso, meus amigos, em que pese você ter uma sentença favorável, aquele que tem uma sentença contra si, na verdade, uma demanda contra si, que é extinta sem resolução do mérito, que é favorável no primeiro momento, se você tiver pretender obter uma sentença de mérito, você vai ter interesse em recorrer, mesmo tendo uma sentença favorável. Então, nem sempre a sucumbência está diretamente relacionada com o interesse. Há casos que não, ok? Bom, Laís, qual que é a sua pergunta sobre o nosso tema? Eu gostaria de saber qual a importância dos princípios para a teoria dos recursos. Olha, esse tema, eu costumo dizer o seguinte, até nas nossas aulas, a gente chamou de direito processual, porque na verdade a teoria geral dos recursos é útil para o processo civil, para o processo penal, para o processo do trabalho, enfim, porque os princípios aplicáveis, ressalvadas as adaptações necessárias, os princípios que a gente tratou aqui ao discutirmos recursos, são utilizados para todos os recursos. Então, a base principiológica, Laís, dos recursos é muito utilizada nos tribunais superiores. Se você começar a pesquisar na jurisprudência dos tribunais superiores, em diversos casos, na maioria dos casos, a solução, a ementa geralmente traz o princípio aplicável, seja para não admitir recurso ou mesmo para julgar o recurso, para afastar a alegação de falta de algum requisito ou mesmo para acolher. Vários princípios aparecem. Então, os princípios como o duplo grau de jurisdição, a taxatividade, a unirrecorribilidade, aparece sempre, a fungibilidade e assim por diante. Então, a importância dos princípios, primeiro que eu tenho uma visão de processo civil constitucional, quando eu tenho princípios ao mesmo tempo que são processuais e constitucionais, e por outro lado, com conhecimento sobre o princípio, fica mais fácil navegar nas intercorrências, vamos dizer assim, do sistema processual brasileiro. Ok? Bom, gente, vamos para outra pergunta. Faça outra pergunta, por favor. É sobre o princípio da fungibilidade. Eu gostaria de saber quais são os requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade. Requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade. Olha a importância dos princípios. Bom, quando eu penso em princípios, um dos princípios que mais aparece aí, né, no tema geral aí de recurso, a Cássia é estagiária na área de análise de recurso e ela percebeu essa questão da fungibilidade que é muito utilizada. Na verdade, primeira coisa, o que é fungibilidade? O princípio da fungibilidade não é regra, senão seria muito fácil, porque a fungibilidade permite, Cássia, que um recurso inadequado, incorreto, seja recebido como se correto fosse. Na verdade, se você pensar que se isso fosse regra, você nem precisaria saber qual é o recurso adequado. Bastava interpor qualquer recurso e aplicaria a fungibilidade. Ocorre que a aplicação da fungibilidade traz consigo requisitos justamente porque a fungibilidade é de aplicação excepcional no sistema. Então, quais são os requisitos para aplicar a fungibilidade, Cássia? Segundo a doutrina majoritária e a jurisprudência, eu tenho 3 princípios que sempre aparecem. Quais são? O princípio da dúvida objetiva, aliás, princípios não, requisitos, da dúvida objetiva, da inocorrência de erro grosseiro e também o requisito da observância do prazo do recurso que seria adequado. Vou explicar um pouquinho rapidamente cada um deles. O que é dúvida objetiva, Cássia? A dúvida objetiva é aquela dúvida, não é aquela dúvida que a gente tem quando não estuda para a prova, por exemplo, da universidade. Quando você não conhece a matéria, essa dúvida é uma dúvida subjetiva. É aquela dúvida do não conhecimento sobre o tema. A dúvida subjetiva não se aplica como requisito da fungibilidade, mas sim a dúvida objetiva. O que é a dúvida objetiva, então, professor? Dúvida objetiva é a dúvida que transcende a pessoa do recorrente. É aquela dúvida
que está presente na jurisprudência, na doutrina. Então, imagina que você está estudando determinado recurso, abre um livro de processo civil, o livro diz o seguinte: para tal decisão cabe tal recurso. Você abre outro autor, ele diz que é outro recurso. Aí você vai na jurisprudência, o Tribunal X diz que o recurso cabível para aquele ato é o recurso 1, o outro que é o recurso 2. Veja, aí eu tenho dúvida objetiva. Não é a sua dúvida só, é a dúvida de todos. É a dúvida que permeia aí o ordenamento jurídico e os aplicadores do direito. Segundo requisito, também trazido pela jurisprudência do STJ, recente inclusive, reafirmada pela jurisprudência, é a inocorrência de erro grosseiro. Para eu aceitar um recurso inadequado como se adequado fosse, você não pode incidir em erro grosseiro. O que seria o erro grosseiro? O erro grosseiro seria aquele erro que não é comum, não é comum de se ter. O sujeito tem uma decisão interlocutória e, ao invés de interpor agravo, interpõe recurso extraordinário direto para o STF. Obviamente, jamais será aplicada aí a fungibilidade, porque o erro é abissal. Agora, imagina o terceiro requisito, o requisito da observância do prazo adequado. Mas alguém pode se perguntar: professor, se eu tenho dúvida entre qual é o recurso cabível, como é que eu vou saber qual é o recurso adequado, com o prazo adequado para eu interpor? Aí tem uma dica que não é requisito. Então, quais são os requisitos? Primeiro, existência de dúvida objetiva, da dúvida de todos. Segundo, não pode ter erro grosseiro. Tem que ser razoável a dúvida entre dois recursos razoáveis. E terceiro, observância do prazo adequado. Se você tiver dois recursos que você está em dúvida com prazos iguais, não tem problema. Agora, se você tiver dúvida entre apelação e agravo, professor, isso já existiu? Já existiu. Houve um tempo que se discutia a tutela antecipada concedida na sentença, já que ela tem característica de decisão interlocutória, se ela poderia ser agravável ou apelável. Essa dúvida foi superada, não existe mais. Mas se você tiver dúvida entre dois recursos, agravo com prazo de 10 dias e apelação com prazo de 15, mesmo que você acredite que o recurso adequado é a apelação, interpõe a apelação no prazo de 10 dias. Você observa o recurso de prazo adequado. Então, qual que é a dica que eu dou? Sempre que tiver dúvida entre dois recursos, interpõe no recurso de menor prazo. Essa é a dica. Bom, meus amigos, por enquanto é o que temos. Vamos agora ao intervalo do Saber Direito Responde. Alô, amigos do Saber Direito Responde. Estamos de volta aí com as nossas perguntas. Vamos então à próxima pergunta da colega Caroline. Gostaria de saber quando a apelação é recebida somente no efeito devolutivo. Olha só, Caroline, no atual sistema, no processo civil vigente, a apelação, de acordo com o artigo 520 do CPC, ela é recebida no duplo efeito, ou seja, no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. O efeito devolutivo implica na transferência da questão decidida, da questão discutida em primeiro grau, para o grau julgador do recurso. Nisso consiste o efeito devolutivo. O efeito devolutivo está presente em todos os recursos. O efeito de devolver a matéria para a discussão. Já o efeito suspensivo, para a apelação, hoje em dia, é regra. No CPC vigente é regra. Mas o efeito suspensivo não aparece em todos os recursos. Na apelação, sim. Como regra, então, toda vez que você obtém uma sentença de mérito ou não, a interposição do recurso pela parte contrária suspende a eficácia imediata da decisão que lhe favorece. Ocorre que, em alguns casos, nos incisos do 520, eu tenho alguns casos em que a sentença, aliás, a recurso de apelação contra a sentença, não terá o efeito suspensivo, terá apenas como regra o efeito devolutivo. Exemplo, sentenças que implicam condenação de pagamento para pagamento de alimentos, como regra, tem eficácia imediata. Outro exemplo, sentenças que envolvem homologação ou ação de divisão, também. A decisão que implica concessão ou confirmação de tutela antecipada ou de tutela cautelar, também são sentenças que, mesmo que sejam recorridas por apelação, terão como regra a eficácia imediata, ou seja, não tem efeito suspensivo. Só que tem um detalhe, Carolina. Mesmo nos casos em que o 520, ali nos incisos, diz que não tem um efeito suspensivo automático, ainda assim é possível, nos termos do 558 do CPC, você buscar a obtenção desse efeito suspensivo, que não será automático, mas que poderá ser concedido mediante requerimento e decisão, toda vez que você demonstrar o perigo de dano irreparável, caso aquela decisão, aquela sentença, repercuta efeitos imediatos. Aí sim você pode buscar, mas nessas exceções do 520, onde não tem efeito suspensivo automático,
caso você nada faça, não haverá efeito suspensivo. Ok? Bom, vamos à nossa próxima pergunta. O senhor poderia definir para mim, fazendo um favor, o que significa juízo ad quem e juízo a quo? Olha só, a ideia de juízo a quo e juízo ad quem é muito importante a compreensão, porque o juízo a quo e juízo ad quem, às vezes você pode relacionar com grau de jurisdição ou com instância, mas para você ser mais preciso em termos recursais, quando você pensa em juízo a quo, você pensa no juízo da origem, ou seja, o juízo que proferiu a decisão que é objeto do seu recurso. Esse é o juízo a quo. O ad quem é o juízo de destino, o juízo para quem será levada a questão para reexame, ou seja, o juízo destinatário do recurso é o juízo ad quem, enquanto o juízo que prolatou a decisão recorrida é o juízo a quo. Professor, então o juízo a quo é sempre o juiz da primeira instância, do primeiro grau? Olha só, gente, depende do recurso. Por exemplo, eu tenho um juiz em primeiro grau atuando, por exemplo, na análise de um processo que começa aí em primeira instância, com o juiz no interior, imagine isso. Dessa decisão do juiz a quo eu posso ter recurso de apelação, e aí, no recurso de apelação, o a quo será o juízo que proferir a sentença e o ad quem será o tribunal. Mas, quando eu tenho a última decisão proferida, o último acórdão pelo tribunal, ainda cabe recursos extremos, recurso especial e recurso extraordinário. Com relação ao recurso especial e recurso extraordinário, qual será o juízo a quo? Será o tribunal, porque é a decisão que você pretende impugnar, a origem dela no tribunal. Então, em relação ao recurso especial extraordinário, o juízo a quo será o tribunal e o ad quem será o de destino. Então, o que interessa é saber onde você está e para onde pretende ir. O juízo onde você está, o juízo que proferiu uma decisão que lhe causa inconformismo, da qual você pretende ver impugnada e reexaminada, esse é o juízo a quo. E o destinatário do recurso, o ad quem. Ok? Vamos lá, a próxima pergunta, Cássia, por favor. Gostaria que o senhor diferenciasse recurso e remessa necessária ou reexame necessário. Ótima pergunta. Olha só, quando a gente tratou nas nossas aulas sobre recurso, a gente esclareceu um ponto muito importante. Na verdade, recurso é a espécie do gênero, meios de impugnação de decisões judiciais ou de atos judiciais. Entre os meios de impugnação de decisões judiciais, primeira coisa, aí eu tenho que falar um pouco do conceito de recurso. Recurso, no conceito do professor Barbosa Moreira, é um remédio voluntário, um meio de impugnação voluntário, que ocorre dentro do mesmo processo e que tem por objetivo, pode ensejar a reforma e validação ou aprimoramento da decisão. Essa é a definição de recurso. Mas recurso não é a única espécie, não é o único meio de impugnação. É apenas um dos meios de impugnação de decisão judicial, um dos meios de reexame de decisão judicial. Além dos recursos, eu tenho as ações impugnativas, ações autônomas impugnativas, que são as ações que têm por objeto também impugnar a decisão judicial, só que elas não ocorrem dentro do mesmo processo como é o recurso, porque o recurso é uma extensão do direito de ação, promove o prolongamento da demanda, enquanto a ação rescisória pressupõe, por exemplo, o trânsito em julgado. Quando não cabe mais recurso, eu tenho um prazo de 2 anos. Ambos, tanto o recurso como a ação impugnativa, têm por objetivo impugnar a decisão judicial, só que um primeiro dentro do mesmo processo e o segundo em outro processo. Ação impugnativa. Ambos podem ensejar isso. No entanto, além essas duas formas de reexame, eu tenho no sistema processual brasileiro, principalmente, eu tenho em vários momentos, mas no artigo 475 está previsto, categoricamente, que as sentenças que implicam condenação da fazenda pública, como condição de eficácia dessas sentenças, eu tenho que ter o reexame necessário. O que ocorre, Cássia? Alguns autores ainda chamam o reexame de recurso de ofício. Mas se você pensar no conceito de recurso trazido pelo professor Barbosa Moreira, para ser recurso tem que ser instrumento voluntário. E o reexame necessário, ou remessa necessária, na verdade o nome do Instituto é reexame necessário. Ele ocorre toda vez que a fazenda pública é condenada, e aí eu tenho algumas exceções, dependendo até 60 salários mínimos, enfim, não vem ao caso. Mas quando eu tenho, em regra, a fazenda pública condenada, como condição de eficácia da sentença, o juiz tem que remeter os autos para reexame necessário. O reexame necessário vai acontecer mesmo que as partes não recorram.
Então você pensa que o autor e o réu estão conformados com a decisão. Se o autor e o réu estiverem conformados com a decisão judicial, mesmo assim, se a decisão implicou condenação contra a fazenda pública, essa decisão será submetida ao reexame como condição de eficácia. Eis aí o reexame necessário, ok? Próxima pergunta, por favor, Carolina. Gostaria de saber se cabe embargos de declaração de decisão interlocutória. Olha só, o embargo de declaração é aquele recurso que a gente aprendeu, que é um recurso que tem um pedido específico, que é o aprimoramento da decisão, seja para integrá-la ou para esclarecê-la, e tem como causa de pedir ou a omissão, contradição ou obscuridade. Bom, quando eu falo de embargo de declaração, à luz do CPC, eu não tenho qualquer restrição. À luz do CPC, cabe embargo de declaração, inclusive de decisão interlocutória. Ocorre, Caroline, recentemente, os nossos tribunais superiores, o STJ principalmente, tem entendido que das decisões monocráticas de relator, no âmbito do tribunal, seria incabível os embargos de declaração, cabendo apenas agravo regimental. Justamente por conta dessa interpretação jurisprudencial, que não está prevista expressamente no Código de Processo Civil, isso causa dúvida objetiva. Justamente por isso, hoje, se você embargar de decisão monocrática de relator, o seu recurso poderá ser recebido com um agravo regimental, aplicando-se aí o princípio da fungibilidade. Então, cabe, professor, de decisão interlocutória? Sim, em regra cabe. Ok? Vamos lá. A próxima pergunta, por favor. Explique os pressupostos genéricos de admissibilidade dos objetivos, que é o interesse em recorrer, e legitimidade. Olha só, a Laís está perguntando aqui sobre o interesse e a legitimidade. Bom, a legitimidade, principalmente, ela está prevista no 499, o 499 do CPC estabelece lá que quem pode recorrer, quem tem legitimidade para recorrer, seria a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público. Bom, esses são os legitimados previstos na lei. Aí eu tenho algumas nuances, né? Por exemplo, com relação ao terceiro prejudicado, o terceiro prejudicado é aquele que não é parte de um processo, mas tem uma decisão que lhe atinge de alguma forma. Ele jamais será intimado das decisões para poder recorrer. Mas sendo terceiro prejudicado, ele poderá recorrer à luz do 499, terá legitimidade. Só que para a sua legitimidade se confirmar, ele tem que trazer no seu recurso, demonstrar, fundamentar o chamado nexo de interdependência entre a decisão e o seu direito. Em que grau que essa decisão repercute no seu direito. Eis é o terceiro prejudicado. Já a parte vencida tem uma amplitude bastante interessante, porque parte vencida, parte legitimada para recorrer, pode ser tanto aqueles que iniciaram no recurso, como os terceiros intervenientes, como opoente, denunciado, chamado, enfim. Mas com relação à assistência, apenas o assistente litisconsorcial pode recorrer. Segundo o STJ, o assistente simples não teria legitimidade para recorrer quando o assistido não recorresse. Com relação ao MP, ainda tem a súmula 99, que reafirma que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer, tanto quando ele aparece como parte, quando ele atua como fiscal da lei. Nos dois casos, ele tem sim legitimidade. Já o interesse, eu acho que com a pergunta que respondemos para a Caroline, fica já respondido, porque o interesse não tem relação com a sucumbência, o interesse tem relação com a solução que se pretenda buscar com o recurso. Mas sempre tem que estar presente o binômio, necessidade e utilidade para haver interesse recursal. Aquela ideia do interesse de agir, aqui a gente traz para a fase recursal. Bom, meus amigos, ainda mais uma pergunta. Por favor, Cássia, qual a sua pergunta? Professora, a minha pergunta ainda é sobre princípios. Eu gostaria de saber se a aplicação dos princípios com foco no da fungibilidade possibilita o maior acesso ao Poder Judiciário. Olha, pergunta muito interessante. Eu possibilito, então, maior acesso com base na fungibilidade? Olha, gente, os fundamentos do princípio da fungibilidade, dois fundamentos principiológicos para a aplicação do princípio da fungibilidade são a instrumentalidade das formas e a economia processual, principalmente a instrumentalidade das formas. Logo, diante dos requisitos presentes, dúvida objetiva, ausência de erro grosseiro e observância do prazo adequado, com certeza, ao invés de tornar um recurso imprestável, aquele recurso inadequado, eu possibilitar, por meio da aplicação da instrumentalidade das formas, a realização dessa faculdade recursal, em via oblíqua, acaba ocasionando, oportunizando maior acesso ao Poder Judiciário, com certeza.
ok? Bom, meus amigos, do Saber Direito Responde, esse era o momento para a gente tratar. Agradeço aqui a todas as colegas, Cássia, Carolina e Laís, por estar presente com a gente aí. Foi um prazer, uma honra participar desse programa. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.